As abelhas vieram para a Terra, chamadas pela natureza terrestre. As abelhas vieram para cá para trazer para a Terra uma forma de vida que não é deste planeta. As abelhas são um ser um pouco singular nessa Terra, né? 25 mil espécies de abelhas é a estimativa que tem aqui na superfície. 25 mil espécies, pensam bem. Das quais cerca de 4 mil, 5 mil estão no Brasil. E dessas aí, umas 300 espécies por aí são as que são sociais, essas que vivem em comunidade, como a rainha, operária, etc. Então é muito pouco. Nós estamos falando especificamente das abelhas que são daquelas que têm ferrão. Não as abelhinhas que todo mundo vê, as jataís e arapuás e companhia. Essas outras abelhinhas, elas têm um papel também, todas vieram mais ou menos em conjunto, mas quando chegou a hora, desceu a Apis aqui, o nome técnico é Apis, né, o gênero Apis. São 7 espécies que existem só. E elas vieram e nós poderíamos estudá-las, né, entre outros manuais que vieram, esses escritos, os textos sagrados, etc. Tinha um manual da natureza. E os antigos sabiam disso. Eles registraram isso. Os egípcios sabiam, né, outras civilizações sabiam. Os maias aqui sabiam, eles tinham contato com as abelhas, essas indígenas, que nós chamamos de indígenas, que não têm ferrão. Então, quando eu cheguei aqui em Figueira pela primeira vez, cheguei aqui em 90 ou 91, tinha um cartaz. Nesse cartaz tinha um pontinho escrito apiário. Aí nós perguntamos e tal, era um grupo de oração em Belo Horizonte, que já existia há muitos anos, e esse grupo que foi encarregado por Trigueirinho de construir o apiário, ainda quando Figueira foi doada a fazenda, e antes mesmo das construções, Trigueirinho já pediu que se colocassem colmeias, porque ele sabia que um trabalho, uma obra espiritual sem abelhas não consegue sustentar. E daí para frente foi a continuidade, eu fui aprimorando, que aí, né, um trabalho longo, né, já são quase 30 anos. Eu fiz uma faculdade de Belas Artes e lá nós estudávamos as geometrias das igrejas, dos templos. E aí foi a primeira vez que eu vi aquele hexágono e aí eu associei aos favos, né, de uma colmeia, e aquilo foi me dando um interesse assim interno, mas foi uma coisa que ficou ali adormecida. E eu conheci Trigueirinho, isso foi em 88, em 89 eu vim pela primeira vez em Figueira, aí conheci o apiário, fiz um curso na USP, na área de biologia, e aí a coisa foi cada vez mais me levando, eu era levada por aquilo. E até hoje, mais de 30 anos já que eu estou aqui, toda vez que eu venho aqui eu volto para casa. Aqui em Figueira, uma das primeiras ações nossas foi fundar as colmeias, das primeiras. E nós temos isso como tão importante, não é, na nossa alma, na essência de Figueira, que aqui muitos trabalhos começaram, terminaram, mudaram, acabaram. As colmeias estão aí desde o princípio e são mantidas com o mesmo cuidado e com o mesmo processo de perfeição. De forma que isto é muito importante. Atualmente nós temos cerca de 50 famílias alojadas nos apiários de Figueira, instaladas nas colmeias racionais, que são aquelas caixas onde os apicultores colocam as famílias recolhidas. Imagina que o planeta é uma colmeia. A colmeia tem um centro, um núcleo, que ele simbolicamente está na rainha. A rainha, ela simboliza onde a alma ancora na colmeia. A rainha não é quem manda. A rainha, digamos, é a que mais obedece lá dentro. Cada abelha, como, né, ela não é só uma célula especificamente. Na verdade, cada abelha é uma carga de células. Então o sistema nervoso está fazendo parte de tudo. Então estão todas elas pensando ao mesmo tempo. Então tem um espírito da colmeia. Se a Terra acompanhasse o manual de instruções que veio com as abelhas quando elas vieram para cá, vocês podem imaginar como é que nós estaríamos hoje? Se
Se vocês vissem uma colmeia original, ali está um exemplo da vida em coletividade, como não existe outro na Terra. Então, veio de outro planeta o protótipo da vida em coletividade, e as abelhas vieram para nos ensinar isto. As abelhas não são individuais. Cada abelhinha, elas não são como nós. É um todo homogêneo. Então não há conflito entre elas têm um corpo único. Indivíduo porque cada uma lá tem uma tarefa. E mesmo a tarefa que a caracteriza como um indivíduo, né, se ela é a faxineira da colmeia, ou se ela é a que cuida da rainha, ou se ela é a que alimenta as larvas, ou se ela é a que vai até o campo buscar o alimento ou não, lá dentro elas são conhecidas um indivíduo como isso. Só que mesmo o indivíduo lá, ele é grupal, porque nunca é uma só que faz uma tarefa. A única vez, né, Paulo, que ela faz uma tarefa sozinha é quando ela nasce, que ela limpa o próprio bercinho. Ela tira a tampinha e limpa o próprio bercinho. É a única vez que ela faz uma tarefa sozinha. Quando a gente se aproxima da colmeia, cada uma tem um aroma. E aquele aroma sempre está querendo dizer alguma coisa, ou técnica ou em termos sutis. Existe competição. Por exemplo, aquela que é faxineira fala, eu queria tanto alimentar a rainha. Ela tem uma consciência do que ela deve fazer e quando, em que etapa da vida dela o que ela vai fazer. Então, se a Terra fosse uma colmeia, nós estaríamos em outro ponto, porque tem essa colaboração toda. E cada indivíduo ia se entender como uma espécie de uma célula de um superorganismo, que é o nome que os cientistas dão, superorganismo. E é fazendo a interação, né? Porque eles não são um organismo que sobrevive ali sozinho entre eles. As abelhas, elas produzem em excesso quando interagem com o homem. Nós damos uma estrutura e aí elas produzem em excesso. Na natureza mesmo, elas já se controlam um pouco mais. Várias vezes nós, assim, detectamos que a florada estava muito seca, muito escassa. A gente tem uma reserva do próprio mel delas e a gente devolve. E aí a gente voltava e chegava lá, o mel estava lá endurecido e elas não tocavam. E aí a gente foi aprendendo que elas também, se elas não precisam, você pode pôr a quantidade que for lá, elas não tocam. Dentro de uma colmeia não existe o desperdício, foi outra coisa que eu aprendi. Isso mesmo, é tudo preciso. As abelhas, o trato com as abelhas nos torna destemidos. Nós perdemos medos. Nas colmeias também tem isso. Você abre uma colmeia, às vezes ela tem uma aparência confusa, num certo momento, mas tudo está organizado. E as abelhas, elas têm um processo que elas vão abrindo sua consciência, porque é um processo, eu vou usar o termo orgânico. Você trabalha com as abelhas trabalham com você, você se transforma, trabalha com as abelhas, de novo, as coisas vão se incorporando na gente, esse processo vai se desenvolvendo, você vai criando uma abertura para as coisas, uma clareza. A oração ativa, né, que a gente chama, é uma oração interna e a gente vem ali abraçado por uma energia de ação. Com oração. Com oração. Porque se não tiver a oração, a gente não consegue entender direito o que elas estão precisando. E faz interferência errada. Porque a gente está ali para fazer o que elas pedem. Não o que a gente acha que elas estão precisando. Colmeia, ela é ligada a um estado vibratório. É o estado vibratório da oração que forma aquele campo e que atraem as abelhas. E o estado vibratório do desequilíbrio,
que ela vem que é para ou você sai fora porque você não tá naquele campo. E vem aquela coisa da transmutação. O transmutar dela ou é a picada, ou é colocar a pessoa fora do apiário. A pessoa não aguenta o som, aquilo vai dando um desequilíbrio mental na pessoa. Emocional. Uma vez teve um caso que eu vim fazer, junto com o Elvésio, um outro companheiro nosso, nós viemos fazer uma roçada no apiário. Quando nós vamos roçar o apiário, nós usamos a roçadeira mecânica, nós fechamos as colmeias com umas telinhas próprias para elas não ficarem, né, ferroando e controlamos elas, né? E é claro que depois que termina, temos que tirar, né? E aí nós tiramos as telinhas e esquecemos de uma colmeia, ficou para trás. Ela sentiu isso lá em São Paulo. Eu liguei para o Paulo e eu falei assim, Paulo, eu sonhei que vocês deixaram uma colmeia presa lá e elas estão pedindo para alguém ir lá e tirar a tela, elas estão presas. Quando a gente chegou aqui no mês que vem, o que aconteceu? Tava lá a telinha, mas elas se viraram. E a sensação que nós, quando chegamos lá, vimos, parece que elas formaram um mutirão. Elas levantaram a tampa, propolizaram, tipo fazendo colunas para poder entrar e sair, entendeu? Porque as tampas que a gente coloca para elas é uma tampa assim, imóvel. É elas que colam a tampa na melgueira. Então a tampa só fica fixa porque então elas prenderam e desprenderam a tampa. Elas têm uma decisão diante do inusitado que é impressionante. E isso a gente aprende e traz para a vida fica muito mais leve. Adaptabilidade. Outra palavra que eu estava tentando lembrar. A vida fica muito mais leve. Isso foi o que, assim, a primeira clareza que eu tive no lidar nesse tempo todo foi isso. A convivência grupal, né, que tem entre elas. Uma respeita o outro indivíduo, porque cada um é um indivíduo. Então isso, para mim, foi trazendo tanta clareza no lidar com o outro, sabe? O outro que é muito diferente, o que é problemático, sem eu achar que tinha que ser igual a ele para poder entendê-lo. Que tudo tem uma forma de você fazer diferente. A estimativa é que entre 30%, 40% e 70%, sempre tem uma polêmica aí, um número exato, porque a natureza é meio difícil de colocar em números, mas entre 40% e 70% do alimento que a humanidade consome depende das abelhas. Sem abelha, a Terra não estaria como está, nada estaria como está. E se elas forem embora, isso está acontecendo, né? A coisa vai ficar um pouco preta aqui. Da forma como as abelhas foram tratadas, e da forma como as abelhas são exploradas, o mundo das abelhas as está retirando, não estarão encarnando mais aqui, estão saindo aos poucos, porque, senão, estão ameaçadas daquela sua perfeição de vida coletiva aqui ser desvirtuada, como já está sendo nas colmeias industrializadas, como vocês veem. Nós teríamos que tomar consciência dessas coisas todas, porque embora a gente individualmente ou como grupo não possa resolver esses problemas, nós podemos sim, na nossa consciência, fazer essa transformação. Na nossa consciência, termos essas aberturas, porque isto vai influir na consciência humana como um todo.